Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite a todos. É uma felicidade muito grande, uma honra estar aqui novamente com todos os irmãos, né? Nesse encontro semanal que nós fazemos sempre aos sábados, né? Justamente com o nosso encontro Caminho para a Iniciação, né? Caminho para a iniciação significa exatamente um trabalho jogando as sementes, as ideias, né, e as possibilidades para que todos aqueles que queiram seguir todos aqueles que queiram seguir o caminho da iniciação façam através de uma escola iniciática de iniciação, né? E para quem estiver disposto a fazer esse caminho da iniciação, então nós sugerimos justamente a Sociedade Brasileira de Eubiose, que é uma sociedade fundada pelo nosso querido professor Henrique José de Souza, né? E a sociedade segue rigidamente os pressupostos, as bases, os fundamentos da ciência iniciática das idades. E é necessário que assim seja, né? Que todos aqueles que queiram seguir o caminho da iniciação sigam uma escola que tenha por fundamento o rígido, né? Justamente a ciência iniciática das idades. Então, estamos sugerindo aqui o nível inicial, né? O curso inicial da eubiose chama-se curso peregrino, né? Ou seja, nível peregrino, né? Depois tem quatro mais estágios, quatro outros estágios, fazendo 5, né? Depois de feito esses 5 estágios, o básico e os 4 fundamentais, então a pessoa pode passar para se integrar à Sociedade Brasileira de Eubiose, né? E ler todas as revelações do nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza, ler todo o material disponível, né? Iniciático, então está aí o convite para todos, né? Também devemos dizer que temos aqui nós também todas as lives, nós temos lives na terça-feira e no sábado, né? Pelo canal 3005, todas essas lives, né, estão à disposição no Facebook e no YouTube. É só colocar lá, canal 3005, e só acessar. Pode acessar, tem muitas e muitas lives lá. Né? E também, quem quiser acessar no meu canal, o canal do YouTube também, é só chegar no YouTube e digitar em cima lá, digitar Walter, nome completo, assim, Walter Teixeira de Andrade, vai aparecer lá todo o material que eu tenho, não só do canal 3005, mas outros vídeos que eu tenho de palestras, de entrevistas, etc. Tem muito material para ser estudado, né? Isso é muito importante. Tudo bem? E também, lembrando aqui o meu livro que eu lancei em 2020, A Aurora dos Deuses no Braço de Órion, né? E, então, eu indico. Esse livro pode ser adquirido no departamento da Moca, né, com o senhor Cido, às quintas-feiras, pode ser adquirido lá diretamente, né, uma venda presencial, né, ou então pode ser adquirido atualmente pelo CEP, que é justamente o órgão da Sociedade Brasileira de Biose que produz que faz a venda de muitos livros, inclusive esse livro que eu lancei, né? Então, o CEP, né? Então, é só mandar um e-mail, né, para você, é só entrar na internet, procurar CEP, eubiose, já vai dar lá o e-mail, tudo, né? E já está indo uma remessa nova lá para o CEP, para ser entregue para os irmãos, né? Então, quem quiser adquirir, está aí à disposição. Muito bem. E também no Amazon. Na Amazon ele pode ser adquirido através de e-book. Então, é só entrar no Amazon e adquirir o direito de ler o livro através da forma de e-book, né? Quer dizer, isso é importante. Aí pode escolher à vontade. Tudo bem? Então, nós vamos dar início, né, ao nosso encontro de hoje, dizendo que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? Então, a base de tudo que nós falamos, isso é importante deixar sempre registrado, né? A base é a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky
e também os trabalhos iniciados do nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, né? E é claro que nesse trabalho abrange também os trabalhos de todos os grandes mestres e instrutores da humanidade, né? A ciência, a doutrina secreta e a eubiose abrange todos os ensinamentos dados pelos grandes instrutores da humanidade, né? Isso é muito importante. O encontro visa, esse encontro de sábado visa aqueles que estão chegando pela primeira vez, se defrontando com essa ideia da iniciação, né? Um caminho, né? Um ponto inicial de trabalho, mas também ele propicia também aqueles que já estão na eubiose, propicia a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e recebido de ensinamentos, né? Com relação a novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Outra finalidade fundamental do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando, né? Nesse início do século XXI, início da era de Aquários, rumo que é uma nova civilização. Então, é muito importante essa posição que nós colocamos aqui sempre desde o início, né? Eu quero dizer que nós, durante lives, palestras anteriores, encontros anteriores, nós falamos várias lives sobre a eubiose, né? E já tínhamos falado antes sobre Helena Blavatsky, né? E agora vamos continuar mais um pouco falando sobre o trabalho de Blavatsky. Já falamos na aula no encontro passado e vamos continuar hoje, né? E assim vamos intercalando, né? Vamos intercalando os aspectos de Blavatsky e de Henrique José de Souza, né? Sempre lembrando que o trabalho do professor Henrique José de Souza é realmente uma continuação do trabalho de Helena Blavatsky, né? Só que dentro de uma tônica específica para o terceiro milênio. É isso? O nosso mestre diz que eubiose é teosofia posta em prática. Então, o nosso mestre dá uma síntese de todo esse conhecimento e nos dá as instrumentações, nos dá as ferramentas, né, que a gente deve utilizar justamente para trabalhar pela nossa transformação interna, pelo autoconhecimento e trabalhar também para colaborar para o surgimento de uma nova civilização. E que ele diz que o foco dessa nova civilização está aqui focado justamente no Brasil. O Brasil é o berço da nova civilização. Então, isso é muito importante nesse conhecimento. Muito bem. Então, vamos aqui, seguindo, então, a Blavatsky, né, mais um pouco, né? Assim foi enquanto que os Vedas e os Brahmanes, né, permaneceram como propriedade única e exclusiva dos Brahmanes do templo, enquanto ninguém mais, estranho à casta sagrada, tinha o direito de estudá-los ou até mesmo de os ler. Então, muito bem. Então, tinha lá os Vedas e os Brahmanes tinham aquele conhecimento extraordinário, né? Vindo de tempos longínquos, né? De forma boca a ouvido, né? Inicialmente de boca a ouvido. Mas foi justamente no início da raça ariana que começou esse trabalho de se escrever esses conhecimentos, né? Vedas, Upanishads. Então, isso foi escrito em livros, pergaminhos, tudo, né? E justamente com essa ideia fundamental do cosmos, né? Do plano universal, de trazer essa parte escrita para que o Ocidente, principalmente, utilizasse no seu caminho para fundamentar uma nova civilização. Mas, num determinado momento, surgiu, então, Gautama, o príncipe de Kapilavastu. Tendo aprendido toda a sabedoria bramânica dos Rakshias e dos Upanishads, e vendo que os ensinamentos, muito pouco ou nada diferiram dos ministrados pelos mestres da vida, residentes nas montanhas nevadas do Himalaia, o discípulo dos Brahmanes, não se conformando em que a sabedoria sagrada fosse negada a todos, com exceção destes últimos, resolveu divulgá-la a fim de salvar o mundo inteiro. Então, esse foi o trabalho de Buda, né? Ele fez o trabalho de pegar todo aquele conhecimento que era muito fechado, né?
dos Brahmanes, dos Upanishads, e abriu para o mundo, né? E ele fez um trabalho, inclusive foi o seu trabalho da sua própria iluminação, né? Seu próprio trabalho de iluminação. Devemos dizer que Siddhartha Gautama, durante o transbordo lunar, houve um transbordo lunar, né? Antes, nós viemos da Lua, né? Então, e lá na Lua, isso nós vamos ver, logo vamos ver esse capítulo da antropogênese, né? Os seres humanos na Lua, eles viviam num estado de consciência animal, né? E passaram para cá, e justamente na Terra passaram a vivenciar uma experiência hominal, é isso? Com justamente recebendo a possibilidade do exercício da tríade superior. Mas, no caso de Siddhartha Gautama, não. Ele veio da Lua já como um ser humano. Blavatsky denomina, o nosso mestre também, um arati. Ele veio para a Terra como um arati. Então, já na Lua, ele já tinha uma consciência humana. Agora, ele veio para o mundo como um ser humano, continuou, e foi algo impressionante que ele fez. Na raça ariana, ele foi o primeiro ser da raça ariana a se iluminar. Veja bem que importante, hein? O primeiro ser da raça ariana que atingiu a iluminação. É isso. Então, isso é básico para esse nosso entendimento. Então, nós podemos dizer, quem quiser se iluminar, é isso, é um dos caminhos. Veja o que Buda fez, Siddhartha Gautama, e siga o seu exemplo, né? Seus ensinamentos, tudo, e inevitavelmente, quem seguir os passos de Siddhartha Gautama estará no caminho da iniciação e da sua iluminação. Isso inevitavelmente, né? Então, nós vemos então que então os Brahmanes, ante a iminência de verem cair os seus conhecimentos sagrados e sua sabedoria oculta nas mãos dos Milihechas, encurtaram e resumiram os textos dos Upanishads, que em sua origem continham 3 vezes a matéria dos Vedas e dos Brahmanas reunidos. E o fizeram sem mudar uma só palavra dos textos. Então, houve uma contrapartida justamente dos Brahmanes, né? Destacaram simplesmente dos manuscritos as partes mais importantes, aquelas onde se achava a última palavra sobre o mistério da existência. A chave do código secreto dos Brahmanes ficou daí em diante na posse exclusiva dos iniciados. E eles puderam, assim, negar publicamente a exatidão dos ensinamentos de Buda, invocando os Upanishads, em que se guardava perpétuo silêncio a respeito das questões principais. Tal é a tradição esotérica do além Himalaia. Veja bem, isso que eu estou citando não é uma invenção minha, isso aqui é um texto, é justamente um ensinamento, né, esotérico de Blavatsky. Ela disse que houve este dissídio, né, esse desencontro, né? Isso faz parte da evolução, é isso, é assim que ocorre, né? Então, eles não concordaram com o fato de Buda ter divulgado plenamente todo o conhecimento, né? Então, ele teve essa contrapartida dos Brahmanes. Aliás, o nosso mestre diz o seguinte, olha, o nosso mestre diz que existe uma tradição muito antiga que diz que Buda morreu intoxicado por carne de porco. Olha só, ele morreu por ter comido carne de porco, ele morreu intoxicado. É uma história muito antiga que existe, né? Mas o nosso mestre, o professor Gilles de Souza, diz que essa ideia da intoxicação se refere, de maneira simbólica, ao fato de que Buda, aos olhos de muitos, teria falado muito mais do que aquilo que ele poderia falar. Perfeito? Então isso nos remete àquele conhecimento de Jesus, o Cristo, né? Quando ele fala assim, não atireis pérolas aos porcos. É isso? Então, por isso que surgiu essa ideia, né? Talvez uma ideia popular, né? De que Buda teria morrido envenenado por carne de porco. Mas justamente o nosso mestre diz que esse simbolismo é derivado desse fato, porque disse que ele ensinou muito mais do que aquilo que ele devia ensinar. Mas é claro que a gente deve meditar sobre o seguinte, ele não veio por acaso. Né? Siddhartha Gautama não esteve por acaso aqui. Então, ele fez o que tinha que fazer.
ele veio através da lei e fez o que tinha que fazer. Tanto que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, diz que ele é um dos pilares do terceiro milênio, juntamente com Jesus, né? Yoshua Ben Pandira, que foi representante do Cristo cósmico. Os dois pilares, né? Duas colunas de sustentação do terceiro milênio, né? do conhecimento do terceiro milênio. Então, é claro que no conceito popular as ideias vão rolando, mas nós chegamos à conclusão que Buda veio fazer o que tinha que fazer. E ele falou a tônica do ciclo, né? E 600 anos antes de Jesus Cristo, né? 600 anos, preparando a vida do Cristo, né? Então, isso é muito importante. Todos vão fazendo um trabalho em conjunto, trabalhando exatamente pelo processo evolutivo, que o nosso mestre fala, a obra do eterno na face da terra. Isso é muito importante. Então, uma tradição esotérica, que nós citamos, né? Através do conhecimento de Blavatsky, que é uma tradição esotérica do além Himalaia, né? Essa história que nós contamos. Né? Sri Sankarikarya, Shankaracharya, o maior iniciado que viveu nos tempos históricos, escreveu muitas bhashyas, comentários acerca dos Upanishads. Mas os seus tratados originais, como há razões para crer, ainda não caíram na mão dos filisteus, porque são conservados ciosamente nos mosteiros. Então essa é uma outra ideia que é tido, né? Que esses textos de Shankaracharya não caíram na mão, então, das pessoas que não estão à altura de receber esses ensinamentos, né? E existem razões ainda mais poderosas para acreditar-se que os preciosos bhashyas, retificando, os preciosos bhashis sobre a doutrina esotérica dos Brahmanes, de autoria do maior dos seus expositores, continuarão sendo por muitos séculos letra morta para a maior parte dos hindus, exceto para os Brahmanes Smartavas. Esta seita, fundada por Shankaracharya, é de muita influência ainda na Índia meridional, é atualmente a única que produz estudantes com discernimento bastante para compreender a letra morta dos bhashyas. Isto porque, segundo a informação que tivemos, conforme a HPB, né, informação que a HPB teve, né, Helena Petron Blavatsky, são os únicos que contam, de quando em quando, com verdadeiros, eles contam de quando em quando com verdadeiros iniciados na direção dos seus matans, como, por exemplo, no Shiga-gyo, dos gatos ocidentais do Mysore. Esses são nomes difíceis de se pronunciar, mas a gente vai entendendo a essência da ideia como ela é. Né? Por outro lado, não existe nessa casta tão intransigentemente exclusivista dos Brahmanes seita mais fechada do que os dos Martavas e a reticência de seus membros quanto a dizerem algo sobre seus conhecimentos da ciência oculta e a doutrina secreta. Somente pode ser igualado ao seu saber e à sua altivez. Então, o que nós deduzimos de todo esse conhecimento que Blavatsky nos traz é justamente aquele cuidado, né, que os antigos brahmanes tinham na difusão desses conhecimentos. Né? Apesar de estarem escritos esses conhecimentos, né, muitos poderiam acessar esses conhecimentos, mas eles tinham um enorme cuidado em trazer isso a público. E, na concepção dele, Buda pegou uma parte desse conhecimento e trouxe a público. Mas, claro que ele fez o que tinha que fazer. E, indiscutivelmente, a gente não pode negar isso. Eis porque a autora da presente exposição, isso a HPB falando de si mesma, né, ela como autora, né, deve esperar desde logo que as suas afirmativas encontrem a mais viva oposição e sejam até mesmo desmentidas. Vejam bem, ela mesma diz, isso no século XIX. No século XIX ela estava falando, né? Ela já estava se preparando, quando ela estava escrevendo a Doutrina Secreta, que aquilo que ela estava falando deveria ter uma oposição muito forte de grande parte de seres que a rodeavam ou não a rodeavam, apenas liam por acaso os seus escritos. Né? E isso aconteceu realmente. Aconteceu realmente. A tal ponto de dizerem que aquilo tudo era invenção dela. Era invenção dela. Né? Até diziam que, veja bem, olha só que interessante, diziam que
a quantidade de conhecimento que ela expunha nos seus livros só podia ser obtida através da consulta de bibliotecas imensas. E ela não tinha essa biblioteca. Um dos argumentos que esses que se negaram a aceitar a autenticidade do trabalho de Blavatsky era esse. Ela não tinha uma biblioteca à sua disposição. Como é que ela poderia dar tantas referências? Olha só, como poderia ela dar tantas referências de escritos, Brahmanes, Vedas, Upanishads e outras obras que ela não tinha à sua disposição? Não tinha uma biblioteca à disposição. Ela fez isso nos Estados Unidos. Lá não existia isso aí, né? Não existia. Então, é claro que, pelo conceito da ciência, da consciência acadêmica, isso tem lógica, né? Tem lógica, né? Porque quando um cientista vai fazer um trabalho, ele vai se basear o quê? Nas bibliotecas, nos escritos, nos livros, ele vai dar referências. Né? Aliás, é necessário que um trabalho científico tenha referências. Né? Isso é básico, né? Um cientista, quando defende uma tese, isso, defende uma ideia, ele tem que dar referências, bases, com livros já existentes, ele não pode tirar isso do ar, né? Segundo o conceito da ciência acadêmica. Então, de certa forma, eles tinham razão de dizer que era impossível ela escrever coisas sem a presença de uma biblioteca disponível para ela. Mas só que eles não conheciam outro fato, né? Que não foi ela que escreveu. Não sou eu que falo. Ela disse. Ela disse, não fui eu que escrevi isso. Eu fui apenas o veículo. Os mestres trouxeram esses conhecimentos das fontes originais, né? Isso. Como é que eles traziam esses conhecimentos? Através da intuição dela, não é isso? Ela escrevia automaticamente também, os mestres usavam a mão dela para escrever, ou através da sua mente, jogavam na mente aquelas ideias, né? Ou então mais, traziam livros que estavam nessas fontes, materializavam no ambiente em que ela vivia, em Nova York, depois desmaterializavam esses materiais e levavam novamente, devolviam para o seu lugar de origem. Né? Então, é claro que as pessoas que achavam que ela inventou tudo não tinham conhecimento dessas possibilidades extraordinárias dos grandes mestres. Né? Então, quem não tem essa possibilidade jamais vai entender como que ela poderia escrever tanta coisa sem ter uma biblioteca à sua disposição. Não é verdade? Então, isso aí é a explicação. Mas ela já previa. Nessas linhas que nós verificamos, ela já previa que todo o seu trabalho deveria ser contestado. E foi. E foi muito contestado. Foi muito contestado. Até hoje mesmo, atualmente, eu vi recentemente um filósofo brasileiro, né? Um filósofo brasileiro, e fizeram uma pergunta numa live a respeito de Blavatsky, e ele foi claro, ele disse, ela é uma plagiadora. Ele respondeu isso. Eu não vou dizer o nome dele, mas uma pessoa, né, que tem um título de filósofo, etc., ele diz, isso é plagiadora, ela inventou tudo, é perda de tempo ler isso. Né? Até hoje, estamos aqui no século XXI, e tem uma pessoa que é designada por filósofo e se nega a admitir a possibilidade de Blavatsky estar falando coisas certas. É claro que pessoas desse nível nunca leu Blavatsky. Né? E se ler, não vai entender. Se ler, não vai entender, porque a filosofia de uma pessoa assim está condicionada à ciência acadêmica. E para entender Blavatsky, entender o professor Henrique de Souza, não é possível entender através da lógica, da razão. Tem que usar a intuição, tem que usar as ferramentas disponíveis num plano superior, né? A intuição, a meditação e assim por diante, que são instrumentações e ferramentas ainda não utilizadas pela ciência acadêmica, mas vai ser no futuro utilizada sim. Né? Então, aqui não é que exista, olha, então ela diz assim, não é que exista qualquer pretensão à infalibilidade ou à exatidão absoluta em tudo que se diz nessa obra. Veja, ela dá essa ressalva. Não quer dizer, ela diz, que tudo que está naquela obra seja exatamente como deve ser, né? Que a obra é infalível. A gente sabe que o que o ser humano põe no papel não é infalível.
Infalível é somente o eterno, o Tati. Não é isso? O Tati, né, o Criador, o Pai, né? Só ele é infalível. Mas os seres humanos são falíveis, né? Isso faz parte. Né? Então, ela faz essa ressalva, né? Por humildade, né? Por humildade, não só por humildade, mas por orientação dos seus próprios mestres, né? Dos próprios mestres. E também observando aquele velho preceito de Sócrates, né? Tudo que sei é que nada sei. Uma pessoa que escreve um livro, escreve, e afirma determinadas coisas, se a pessoa disser que aquilo é a absoluta verdade, não é verdade. A gente sabe que não é verdade, né? A verdade, ela tem uma relatividade dependendo do estado de consciência de quem fala aquilo e do estado de consciência de quem ouve aquilo. É tudo relacionado com o estado de consciência que está predominando naquele determinado momento. Né? Mas ela diz, mas em razão das dificuldades inerentes aos assuntos versados e às limitações quase insuperáveis da língua inglesa, como de todos os demais idiomas europeus, para a expressão de certas ideias, é mais que provável que tenha a autora, ela diz, ela mesma, né, tenha a autora conseguido dar melhor e mais clara forma às suas explicações, sendo certo que ela fez tudo o que podia em tão desfavoráveis circunstâncias e mais não se pode exigir de nenhum escritor. Então, ela humildemente declara que apesar de todo o trabalho, ela fez o máximo que pôde, mas tem as limitações. Né? Nós sabemos que quando um mestre ele entra num corpo físico denso, ele encarna, ele tem as limitações. O corpo físico é uma limitação de qualquer mestre. Não é isso? Isso é lei universal. Então, ela tinha suas limitações. Né? Ela mesma admite isso. Né? Mas ela diz que o trabalho foi feito de maneira exemplar, com todo o esforço para trazer para a realidade humana aquilo que os mestres traziam para a percepção humana. Né? E devemos lembrar também que, com questão à verdade, nós devemos raciocinar da seguinte forma: os mestres trazem aquilo de forma que caiba na nossa cabeça. Não é verdade? Então, a verdade universal é tão enorme, é infinita, né? Que é impossível alguém descer lá do cosmos, uma consciência superior, e trazer exatamente o que é a verdade e tentar colocar na nossa cabeça. Não vai caber na cabeça. Não vai caber na cabeça. Então é necessário que o mestre traduza aquilo de forma inteligível. De forma inteligível. É o que Jesus fazia, né? Jesus trazia aquelas verdades enormes. E como é que ele deixou isso na nossa mente? Através de parábolas. É isso. O que é parábola? Historinhas para crianças. Por que historinhas para crianças? Não é criancinha de colo, não. Nós somos crianças. É isso. A maioria de nós, da raça humana, nós somos crianças. A raça ariana, nós somos crianças. A raça está engatinhando ainda, né? Somos crianças, né? Tanto que o grande filósofo, né, Mário Rosso de Luna, que foi colaborador do mestre, foi muito amigo do mestre, né, um filósofo e astrônomo, né, espanhol, ele designou a humanidade como impúberes psíquicos. Ele dizia: se o ser humano, na maioria a maioria dos seres humanos é constituído por impúberes psíquicos, ou seja, tem um psiquismo, mas esse psiquismo ainda não atingiu a maturidade, a puberdade. Então, ele dizia: são crianças. São crianças. Né? Então, é claro que os mestres, quando trazem conhecimento, eles trazem de acordo com a nossa possibilidade de entendimento. E o nosso mestre deixa bem claro isso quando ele diz que quando há um processo de avatarização, ou seja, descida da lei através da consciência de um ser iluminado, né? Esse entendimento, esses ensinamentos vêm de acordo com a tônica do ciclo. É isso? Então, cada ciclo tem uma tônica. E o ensinamento que vem de cima vem de acordo com o permitido, o adequado para aquela tônica. Exatamente, nós já falamos isso aí, né? Já falamos até, inclusive, fazendo essa consideração entre Paulo de Tarso e Jesus, né? Jesus ensinou as coisas através do mental. Paulo de Tarso trouxe o conhecimento de Jesus sobre o aspecto emocional, porque era necessário isso, né? A tônica.
Existia uma tônica da casa de Israel e uma tônica justamente do mundo ocidental. Então a gente vê que o nosso mestre, é básico no nosso mestre isso, né? Que os mestres ensinam de acordo com a tônica do ciclo. Isso é muito importante, né? Então, eu quero, então, inicialmente, né, essas considerações de Helena Blavatsky, é muito importante. Eu quero passar para o nosso irmão Carlos Nascimento, para depois dar continuidade a essas importantes informações que a mestra HPB nos dá. Por favor, Carlos, se tiver alguma complementação para enriquecer este tema, esteja à vontade. Não, o senhor trouxe uma trajetória desde Buda, professor, muito interessante, né? Então, Buda fala um pouco além do necessário. Cristo já fala de uma maneira bem velada, né? E Helena Blavatsky, ela traduz, né, de uma maneira para o mundo inteiro, mas o mundo inteiro fica na dúvida em reconhecer isso ou não. E o nosso mestre, JHS, também, ele coloca todo esse conhecimento de uma maneira prática, né? Para a gente praticar. Agora eu pergunto, a humanidade então está pronta, né, para praticar tudo isso, absorver todo, compreender todo esse conhecimento e praticar e colocar em prática tudo isso, professor? Veja bem, agora nós temos que considerar, nós já tivemos um encontro anterior, né, que nós falamos sobre o espaço, o tempo e a consciência. Né? Foi motivo de uma live, ela está disponível, né? Espaço, tempo e consciência. Em que nós abordamos o fato de que os seres humanos não vivem ao mesmo tempo. É isso? Eu tenho aqui, por exemplo, aqui, o que é isso aqui? Um relógio. Isso. É um relógio, né? Então, digo assim, todos seguem esse relógio. Não, não é assim. Esse horário do relógio não é o mesmo para todos. Porque o tempo não se mede através desse relógio aqui. Isso aqui é apenas uma instrumentação humana de representar o tempo. Né? Na verdade, o relógio verdadeiro está dentro da consciência de cada um. Os ponteirinhos estão dentro da consciência de cada um. Então, nós podemos considerar o seguinte: existem pessoas que vivem no passado, existem pessoas que vivem no presente e existem pessoas que vivem no futuro. Na verdade? Então, é isso aí. Então, aí o nosso irmão falou: todos vão entender esses ensinamentos dos mestres, sejam quais forem os mestres, né, dos mais variados, do Oriente, do Ocidente, Blavatsky, Henrique de Souza, todos vão entender? Não, não. Muitos não vão entender, vão até dizer que é tudo bobagem. Como eu ouço falar, né? Isso aí é invenção, sei lá, não vão entender. Outros que vivem gente que vive no passado, outros que vivem no presente têm dificuldades de entender, né? Mas aceitam, meditam, etc. E outros, uma pequena parcela que vive uma consciência consciencial, não é a consciência do relógio, uma consciência do futuro, vão ter um entendimento muito maior a respeito desse assunto. Então, é, focando isso que o nosso irmão falou, a humanidade está preparada para aprender, para incorporar esses conhecimentos? A humanidade como um todo, não. Então, uma parte não vai entender, a outra parte vai entender um pouco. E somente aqueles que fazem parte de uma elite espiritual, que tem uma consciência projetada no futuro, poderão entender mais adequadamente esses conhecimentos. Mas, mesmo assim, com as limitações devidas à sua existência atual. Né? É impossível uma pessoa encarnada entender tudo o que acontece no universo. Isso é impossível, impossível. Aliás, eu devo dizer até, no Bhagavad Gita, né, nós temos, né, Arjuna, né? Eu vou citar até uma página. Vai chegar um momento que nós vamos estudar o Bhagavad Gita, né? Arjuna, né, com a sua consciência superior, né, Krishna, não é isso? Isso está lá escrito, né? O Arjuna chega para Krishna e diz assim: eu quero ver o universo como ele é. Eu quero presenciar. Então, num determinado momento, Krishna abre os olhos de Arjuna e ele vê o universo no seu esplendor. É isso? Sabe o que aconteceu? Arjuna implorou para Krishna: por favor, tire, não, eu não quero ver mais, eu não aguento ver isso. O Arjuna não aguentou ver a realidade universal. Ele pediu para Krishna fechar os olhos dele novamente, porque ele viu uma coisa tão extraordinária, fora do seu entendimento, que é uma verdadeira loucura. Então, isso está nas escrituras, Bhagavad Gita. Né? Então, ele fechou os olhos de Arjuna novamente para quê?
para que ele pudesse continuar aprendendo as coisas que eram compatíveis com o seu momento, aquele momento atual. Quem é Arjuna? Nós. Quem é Arjuna? Nós somos Arjuna. E quem é Krishna? É a nossa consciência superior, que está lá no Bhagavad Gita. Né? Então, é por isso que a gente vê, só por essa passagem bem curtinha do Bhagavad Gita, a gente vê que nós não podemos entender de pronto toda a vastidão desse conhecimento superior. Então, o que acontece? Vai dando em conta-gotas, né? Esse conhecimento é dado por gotinhas. E são gotinhas. Né? Se a gente considerar o infinito, isso que nós recebemos de HPB, do professor Jesus, dos grandes mestres de Jesus, são gotinhas, gotinhas pequenininhas que cabem na nossa cabeça. Senão, nós não entenderíamos, estaríamos em pânico. Então, isso é muito importante. Então, essa é a resposta que eu posso dar a respeito da capacidade de entendimento que a humanidade tem a respeito desses assuntos todos. Sempre dizendo que a humanidade é uma unidade de Deus, mas tem diferentes estágios evolutivos. Então, cada um vai se comportar de uma maneira. Né? Mas todos estão a caminho. E todos chegarão lá um dia. Né? Um mais cedo, outros mais tarde, mas todos chegarão. Então, é isso que a gente pode dizer a respeito desse intrincado problema do entendimento superior. Não é isso? A pessoa, quando entra numa escola iniciática, ela pode dizer, eu vou entender tudo, mas não é bem assim. Tanto que, isso eu verifico através da minha própria, há muitos anos que me dedico a esse estudo e dando aula, né? E eu verifiquei um fato muito importante e que eu discuto com os meus irmãos, todas essas ideias, e todos concordam, né? Que, por vezes, eu leio um livro, depois leio novamente, é como se eu estivesse lendo o livro pela primeira vez. É o caso desse livro do nosso mestre, né? Eubiose, o verdadeiro caminho da iniciação, que o nosso mestre escreveu há 82 anos, em 1939. Eu já li várias vezes, mas eu confesso, é uma confissão que eu faço publicamente. E tem muitos irmãos que concordam comigo. Toda vez que eu leio esse livro, ou leio o trecho, parece a primeira vez que eu estou lendo. Parece que eu nunca li aquilo. Mas é verdade, porque o tempo vai passando, o nosso reloginho vai adiantando, novas informações vão se somando à nossa consciência, então a gente entende todo aquele conjunto de conhecimento de maneira diferente. Isso é muito importante a gente considerar. Agora, é preciso ter paciência. O nosso mestre diz assim, sabe o que o nosso mestre fala? Não tenha pressa. O nosso mestre em revelações diz assim, a iniciação não pode ter pressa da iniciação. Ela tem que ser bem feita, através do autoconhecimento, nos estágios perfeitos, adequados, para que ir ampliando gradualmente esse conhecimento. Porque quem tem pressa não chega lá. E acaba, pela pressa, adquirindo, introduzindo na sua consciência limitada conceitos errados, errôneos. Né? Isso não é bom. Isso não é bom. Então, nosso irmão Júlio Teixeira diz, Buda seria, pois, o primeiro avatar horizontal, sim, o primeiro iluminado, mas ainda filho da mãe humana, não pode deixar o anterior. Bom, eu só quero dizer uma coisa, olha, não sou eu que falo, irmão Júlio, e o que eu vou falar não sou eu que falo, foi o ensinamento do professor Henrique José de Souza. O professor disse, Buda não foi avatara, não foi avatarizado. Ensinamento, não sou eu que estou falando, ensinamento do professor Henrique José de Souza. Ele diz, Buda não foi avatarizado. Não. Ele fez a sua iluminação. Através de iluminação. Como eu disse, né, Buda veio da Lua como um arate, né, já veio como um ser humano, e aqui ele atingiu o máximo que é possível no quarto sistema, que é justamente o adepto, o iluminado. Né? Mas o nosso mestre diz que ele não foi avatarizado. Jesus, Yoshua Ben Pandira, o nosso mestre diz, foi avatarizado. Yoshua Ben Pandira foi avatarizado pelo Cristo Universal. Quem foi que avatarizou? Justamente a projeção de Aquibel. É isso? A projeção, assim, a projeção que chama-se o planetário de Aquibel. Né? O planetário de Aquibel baixou, né, justamente, e
incorporava-se no Yoshua Ben Pandira, que era um ser em evolução, aí então houve um processo de avatarização. Avatar quer dizer, descida da lei. Mas o nosso mestre diz que Buda não foi um processo de avatarização, foi um processo de iluminação. Isso é que eu quero dizer. Né? Agora, ver a pergunta toda, tem outra parte da pergunta aí, seu primeiro, sim, o primeiro Ariano iluminado, mas ainda filho de mãe humana, não pôde deixar a Tantra Yoga? Bom, aí precisa estudar a vida de Buda, né? Agora, uma coisa certa também, uma coisa certa, existe um paralelismo muito grande entre Buda e Cristo na vida, né? Muita similaridade, muita similaridade. Tanto que Cristo, o Evangelho diz que nos 40 dias que ele esteve no deserto, ele foi tentado por Satanás. Satanás tentou o Cristo, fez uma tentação. Mas não é verdade isso. Na verdade, o Yoshua Ben Pandira, ele lutou contra ele mesmo, contra o seu quaternário. Que é o quaternário nosso? É o Satanás. O nosso quaternário é o Satanás. Ele venceu a si mesmo. E existe nas escrituras também do Oriente que Buda venceu Mara. Mara, que é o seu Satanás. Então, é uma coisa externa, mas está dentro, Mara está dentro dele. Estava dentro dele. É o quê? O seu quaternário. Então, ele venceu o seu quaternário e tornou-se um adepto. Fez justamente a harmonização entre a tríade inferior, né? Um quaternário, mas pode ser expresso numa tríade, a tríade inferior com a tríade superior, que é o símbolo do hexagrama, né? Que é o símbolo o hexagrama, que é o símbolo do adepto. Né? Então, esse é o que eu quero dizer, essa informação que eu estou passando para todos, né? Mas baseado nos ensinamentos do nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza. O professor, o Guilherme Guazelli Neto pergunta o seguinte: a iluminação seria a troca do ter para a consciência do ser? Exatamente, exatamente, exatamente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós já falamos de Carl Gustav Jung, nós falamos isso, né? Em lives anteriores, alguma coisa. Nós ainda vamos falar mais sobre Jung quando nós falarmos sobre determinados assuntos que ele explorou, muito interessantes. Né? E Jung, existe nos últimos anos da sua vida, existe uma entrevista que ele deu para um repórter, né, especializado nesse assunto, né, e justamente é a resposta exata para o Guilherme Guazelli. Né? O repórter, o entrevistador, chega para o Jung e fala: Doutor Jung, o senhor acredita em Deus? Ele respondeu, sabe o que ele respondeu? Ele falou assim: eu sei. Foi a resposta que ele deu. Ele não disse eu acredito ou não acredito, não. Eu sei. E justamente é isso aí. É o ter para o ser. O ter é o acreditar. Eu tenho uma crença. Eu tenho uma crença. Eu tenho uma religião. Não é assim que fala assim? Eu faço parte de uma religião. Eu tenho uma crença. Mas o ser é o conhecimento profundo. Exatamente. A iluminação é isso. É o ter para o ser. É isso. A posse deixa de existir a posse para existir a convivência universal. O nosso quaternário ele é muito egoísta, ele quer ter poder, ele quer ter posse, quer ter coisa na sua mão. Não é isso? Mas na iluminação, não, há um desprendimento. Né? Tanto que o Buda ensinava isso, né? O desapego. Não é isso? O desapego. Jesus falava isso também, né? O desapego das coisas é muito importante. Então, o desapego às coisas terrenas, ao quaternário, etc., produz uma possibilidade de evolução muito grande. Agora, vamos deixar bem claro, o desapego não é renegar a matéria, não é isso renegar a matéria. Não é bem isso, não é bem isso, né? A pessoa pode pensar assim: eu vou me desapegar, não quero mais dinheiro, não quero mais ficar rico, não quero mais ter casa, não quero ter mais nada, eu quero ficar pobre, paupérrimo. Não é assim, não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim. Porque o indivíduo pode ser bilionário e ser desapegado. Olha o mistério. O indivíduo pode ser bilionário, ter bilhões e bilhões de dólares na conta e ser desapegado da sua riqueza.
E o outro pode ser pobrezinho, não tem um tostão e ser apegado com o mundo, o mundo terreno, né? Então, veja bem, o apego ou desapego não está relacionado com a posse ou não de dinheiro, ou de casa, etc, etc, etc. Não tem nada. É um estado interior do indivíduo. O estado interior do indivíduo. Então, o indivíduo pode ser desapegado, ser milionário e usar esse dinheiro para o bem da humanidade. Ele usa a sua riqueza para o bem da humanidade, gerando emprego, gerando possibilidades, auxiliando fazendo doações. Tem muita gente que faz isso, fazendo doações de caridade, comprando comida para os necessitados, para os famintos e assim por diante. Né? Então, esse é o desapego. O desapego é isso, é uma propriedade interna no ser humano, mas não tem nada a ver com o aspecto externo do indivíduo. Isso não tem nada disso mesmo. Tanto que tem até aquela mensagem do Cristo, né, que disse, né, vem uma pessoa muito pobre e dá uma esmolinha, né, uma moedinha que ela nem poderia dar, né, e Jesus então fez uma verdadeira pregação a esse respeito da doação que essa pessoa fez, uma pequenina coisa que ela tinha, né. Isso aí está no Evangelho. Né? Então essa resposta que eu posso dar para o nosso irmão Guazelli foi uma pergunta muito inteligente. Parabéns. O professor Júlio Teixeira pergunta o seguinte: se HPB revelou tudo isso sem biblioteca, JHS que elevou ao quadrado e desvendou em cima e embaixo, bebeu onde? Exatamente, exatamente. O nosso mestre também. Tanto HPB como o nosso mestre, eles foram veículos também. Eles foram veículos. Olha, em suma, nós todos somos veículos. Veja bem, o povo fala isso, certamente. Tem uma frase popular que é absoluta verdade. Que é, ninguém é dono da verdade. Não existe dono da verdade. Porque aquele que diz que sabe a verdade está mentindo. Aquele que diz eu sei, eu sei de tudo, está mentindo. Porque nós, na verdade, o nosso processo é a nossa ignorância. O nosso mestre, até num determinado momento, ele escreveu, deixou escrito isso. Ele disse assim: o que me incomoda não é o que eu não sei, mas o que eu posso deixar de saber. Olha o que ele falou. O que me incomoda não é o que eu não sei, mas o que eu posso deixar de saber. É isso? Porque o nosso mestre, o professor José Cristiano de Souza, também é um ser que está em evolução. Ele não está no final da evolução, ele está em evolução. Jesus, o Cristo, Buda, tudo evolui, tudo evolui. É claro que esses mestres estão num patamar evolutivo superior ao nosso, então eles vêm nos ajudar a compreender esses fatos. Mas eles estão evoluindo também, é claro, estão evoluindo, todos estão evoluindo. Né? E eles bebem esses conhecimentos superior, o nosso mestre também. Tanto que quem entrar na Sociedade Brasileira de Obiose e ler as revelações do mestre, as revelações, quando o mestre escreve as revelações, ele não põe Henrique José de Souza, ele não faz isso, ele põe JHS. Ou então ele põe o nome de um outro ser que se comunicou através dele. Existem várias consciências, ele assina o nome daquela consciência que trouxe esse conhecimento. Isso é importante. Veja, isso então significa que ele está sendo um planetário, um veículo daquele conhecimento vindo de cima. É claro que ele era um ser evoluído, um mestre, mas ele era veículo. HPB era uma mestra, mas era veículo também. Né? Jesus era um mestre, mas era veículo. Então, isso nos indica a questão da importância de nós sermos veículos também. Como os mestres são veículos, nós devemos ser veículos também. Então, eu respondo isso. De onde HPB bebeu sem bibliotecas o conhecimento dos mestres. E o nosso professor Henrique de Souza também escreveu coisas vindas do alto, de seres iluminados, muito acima, que usaram a sua consciência para transmitir as leis cósmicas, os ensinamentos e assim por diante. Né? Esse é o papel dos grandes mestres, é assim, né? Servir de veículos. Tanto que o Cristo, ele sempre falava, eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai somos um. Quando ele fala eu e meu Pai, ele está se referindo ao primeiro trono, a Aquibel, isso no seu tempo, né? Então, Aquibel projetava de si uma consciência chamada Jeffersus. O professor explica direitinho. Uma consciência que é projetada de Aquibel,
primeiro turno, chamado Jefferson. E era Jefferson que descia ao plano físico desse e entrava em contato com Jesus do Cristo. Era a projeção do sexto Senhor, né? E ele tinha uma projeção do quinto Senhor, que era Lúcifer também, né? Uma projeção do quinto Senhor Lúcifer, que estava sempre em contato com Yoshua Bipandira, um ser de elevada consciência, mas estava evoluindo também. Então, todos os mestres bebem nas fontes do Eterno. Todos os mestres bebem nessas fontes do Eterno através de consciência superior e assim por diante. É uma cadeia de conhecimentos que desce do Eterno, vem descendo, descendo até o plano humano. É algo fantástico quando a gente vê isso. É um cenário cósmico extraordinário. E isso tudo nos dá o quê? Nos dá a possibilidade e a vontade de colaborarmos com esse panorama, né? Quando a gente vê que a nossa iniciação vai nos possibilitar cada vez mais servir de veículos também para essas consciências, isso é a glória. A glória é esta da consciência humana. Servir de veículos para as consciências superiores, para trazer para a face da Terra esses conhecimentos cósmicos que devem ser trazidos para a face da Terra. Então, realmente, uma pergunta muito... Uma pergunta não, uma pergunta e uma afirmação muito importante do nosso irmão Júlio Teixeira, como sempre. Parabéns. Aqui o Júlio Teixeira coloca uma frase do Paracelso: carne para os adultos e leite para as crianças. Exatamente, exatamente. Cada coisa deve ser dado de acordo com o estado de consciência, né? Mas, veja bem, quando nós falamos de crianças, a gente fala em crianças no lado humano como a ignorância, né? Então, a criança não é ignorante, ela não tem consciência, ela não desenvolveu ainda as suas capacidades de entendimento, né? Ela entende somente o compatível com a sua idade, uma criança, né? E assim, a humanidade também é uma criança, né? Mas, pelo outro lado, né, a criança que existe em nós deverá se refletir na criança que deve existir dentro de cada ser no futuro. Não é verdade? Aquele próprio comportamento da ingenuidade da criança, nisso, a pureza da criança deve ser caracterizada também no futuro do ser humano, no seu processo de iniciação. Por isso que Jesus falava: vinde a minhas criancinhas. Não somente as criancinhas, como nós entendemos, mas as criancinhas de coração, é isso? Que já tenham se revelado um alto padrão de entendimento. E Jesus falava o seguinte: somente entrará nos céus aquele que se tornarem crianças. Só entra nos céus aquele que se tornaram crianças. Quer dizer, a pureza interna, né? A pureza interna. Esse renascimento da pureza interna que dá uma expressão para o nosso futuro dimensional. Então, agora, enquanto a consciência não chega, então realmente essa expressão é certa, né? Dá-se comida para o adulto e para a criança. Por que se dá leite para as crianças? Porque a criança não sabe mastigar, a criança não sabe engolir direito, ela vai se engasgar. Né? Ninguém vai dar um pedaço de carne para uma criança de 6 meses, né? Alguém vai fazer isso? De 5 meses? Alguém vai fazer isso? Não. Ela vai esperar o quê? A criança formar uma dentição, ela ter domínio sobre a mastigação, a deglutição, né? Para depois começar a alimentar. No início é leitinho, papinha, né? Isso, leite materno e assim por diante, até que ela vai desenvolver todas as suas capacidades de deglutição, de mastigação e assim por diante. Então, é verdade, né? Carne para os adultos e leite para as crianças. A lei faz dessa maneira. A lei faz dessa maneira. Isso já nos demonstra que a gente pode falar aquilo que eu tinha falado antes, né? A lei coloca à disposição do conhecimento humano aquilo que cabe na nossa cabeça, aquilo que a gente pode digerir, deglutir, mastigar, é isso? Ou seja, em outras palavras, a gente pode pensar, raciocinar, muito menos raciocinar, mas mais intuir, é isso? A lei não joga coisas que estão além da nossa capacidade de entendimento, não faz isso. Tudo no seu adequado momento. Aliás, o nosso mestre afirma isso também. Num determinado momento, o nosso mestre afirma, numa dos seus ensinamentos, que forçar a iniciação de uma pessoa pode prejudicar a pessoa. Olha só que interessante.
Forçar a iniciação de uma pessoa sem que ela esteja preparada, em vez de causar um benefício, vai causar um malefício para a pessoa. A iniciação, o processo iniciático deve ser realizado para aqueles que estejam prontos. Não é possível fazer, quer dizer, fazer uma coisa forçada. Não, tem que ser naturalmente de acordo com o estado de consciência. É por isso que existe esse cuidado das escolas iniciáticas, de não passar em tudo. A escola iniciática faz isso, né? Justamente, existe um conhecimento interno da escola iniciática que os membros obtêm aquele conhecimento diretamente da fonte. E existe outro conhecimento que é velado, ele é feito de maneira mais simples para o externo, né? Nós acabamos de falar isso agora na nossa abordagem, né? Que a HPB falou dos Brahmanes e de Buda, né? Ela falou isso aí, né? Os Brahmanes, eles guardavam com avidez aquele conhecimento, não é isso? Não divulgavam. Daí Buda veio e divulgou. Então ela diz, ela conta esse fato, né? Que houve uma dissidência, uma não concordância entre os Brahmanes e Buda, porque diziam que Buda estava falando, Siddhartha Gautama, né? Ele estava falando mais do que devia. Então, a HPB, nessa parte inicial, a HPB diz que, isso a HPB deixou escrito, né, que os Brahmanes, então, fizeram o seguinte, guardaram aquele conhecimento mais profundo internamente e divulgaram outros conhecimentos mais leves para a humanidade em geral. Mas, assim, todos os dois estão certos, tanto os Brahmanes como o Buda estavam certos, fazendo o seu trabalho exato. E exatamente eles estavam fazendo aquilo que o irmão Júlio falou, assim, né? Ele atribui isso a Paracelso, mas está correto. Carne para os adultos, leite para as crianças. Né? Quer dizer, deve-se dar o conhecimento ou o alimento, deve-se dar o alimento de acordo com a capacidade do ser tem para ingerir e assimilar e digerir aquele alimento. Isso é verdade. Professor, o senhor precisa dar continuidade do assunto? Vamos dar continuidade, tá bom? Tá bom. Muito bem. Então, a HPB então fala sobre uma recapitulação, né? Para mostrar quanto é difícil, se não impossível, fazer com completa justiça os temas ora interpretados devido à sua magnitude. Então, ela vai então fazendo novas considerações. Né? Então, ela faz uma primeira consideração. Ela começa a fazer uma primeira consideração da seguinte maneira: olha, a doutrina secreta é a sabedoria acumulada dos séculos, e a sua cosmogonia, por si só, é o mais prodigioso e acabado dos sistemas, ainda que velado, como se encontra no esoterismo dos Puranas. Olha só a definição que ela dá justamente da doutrina secreta. Mas tal é o poder misterioso do simbolismo oculto que os fatos que ocuparam a atenção de gerações innumeráveis videntes e profetas iniciados, para os coordenar, classificar e explicar, durante as assombrosas séries do progresso evolutivo, estão todos registrados em algumas poucas páginas de signos geométricos e de símbolos. Ela diz, né? E todo esse conhecimento, então, por vezes, são transformados em símbolo, de maneira simbólica. É isso? Então, o símbolo é uma forma de trazer, de tornar um conhecimento assimilável. Né? O nosso mestre diz que a iniciação, no início, a iniciação é simbólica, depois ela torna-se real, porque não há outro caminho. Né? O símbolo é necessário, inicialmente, no processo da iniciação. Então, a visão cintilante daqueles iniciados foi até ao próprio âmago da matéria. Descobriu e prescrutou a alma das coisas, ali onde um observador comum e profano, por mais arguto que fosse, não teria percebido senão a tessitura externa da forma. Isso. Então, a gente vê que ela diz que esse conhecimento que os iniciados nos trouxeram, isso foi um conhecimento que ia no fundo das coisas. Né? E de tal maneira que esse conhecimento, aqueles que se ocuparam apenas com a forma externa, jamais conseguiram entrar no entendimento profundo desses assuntos. Né? Mas a ciência moderna não crê na alma das coisas. Olha o que a HB fala. A ciência moderna não crê na alma das coisas.
século XIX, e agora muito mais ainda, né? E por isso repugnará todo o sistema da cosmogonia antiga. É isso. Isso é verdade. Isso é verdade. A ciência rechaça, a ciência repudia todo o conhecimento da cosmogonia, que está lá nos Vedas, nos Upanishads, de Buda, etc. Rechaça totalmente. Né? É inútil dizer que tal sistema não é fruto da imaginação ou da fantasia de um ou mais indivíduos isolados, que se constitui dos anais ininterruptos de milhares de gerações de videntes, cujas experiências cuidadosas têm concorrido para verificar e comprovar as tradições transmitidas oralmente de uma outra raça primitiva acerca dos ensinamentos dos seres superiores e excelsos que velaram sobre a infância da humanidade. Então, ela deixa bem claro, é inútil dizer que a ciência vai aceitar isso. Não vai aceitar. Isso nós já deixamos bem claro em palestras anteriores, né? Não nós deixamos, né? Isso é fruto desse processo de entendimento, né? Do entendimento superior. Né? A ciência só vai entender e aceitar, incorporar aos seus conhecimentos. Esses conhecimentos antigos estão lá nos Brahmanes, Upanishads, ou de Jesus Cristo, ou Siddhartha Gautama, no instante em que os cientistas fizerem em si o seu autoconhecimento. Senão, não há chance. Enquanto o cientista ficar apenas na lógica, na matemática, no raciocínio, ele não vai conseguir entender isso. Ele tem que fazer a sua transformação interna. A sua transformação interna significa o quê? Fazer um trânsito do mental abstrato para Buddhi e depois para Atman. Ou seja, partir para a intuição. Da intuição, partir para Atman, que é o conhecimento do Cristo interno. Né? Somente assim a ciência vai conseguir transpor os limites do seu conhecimento e partir para um conhecimento cósmico superior. Isso está, HPB descreve isso com uma clareza impressionante. Né? E século XIX, imagine, século XIX. Agora, muito mais ainda. Mas nós temos, já falamos disso, nós temos já evidências de que a humanidade está fazendo um ensaio para os próximos passos. Um ensaio cognitivo desses conhecimentos. Nós vimos aí, inicialmente, a física, né? Houve um aumento muito grande, né? O princípio da indeterminação de Heisenberg, começando, né? O princípio da indeterminação de Heisenberg, né? Na década de 30, 40, né? Ele dizia assim, o elétron não ocupa um lugar no espaço, ele ocupa uma região, um nível energético, né? Um nível de energia. Né? Então, o princípio da indeterminação. Depois vem Einstein, né? a quarta dimensão. E agora vem a física quântica, dizendo tempo e espaço é zero. Né? Dois corpos podem se comunicar através de um espaço infinito, como se estivesse colocado no mesmo ponto. Isso, os cientistas falam que é uma loucura isso, mas é uma loucura compatível com esse processo de desenvolvimento da ciência para um conhecimento superior. Isso é inevitável. Tudo isso que nós vimos aqui, nesse início de observações de Blavatsky, veja, de maneira bem simples, ela foca isso de maneira magistral. Magistral, em poucas linhas, ela enfoca esse fato de maneira magistral, dando justamente esse impulso, esse lance, justamente jogando a humanidade para um conhecimento científico para a posteridade. Né? Então, continuando esse pensamento da HPB, né, nós temos de Blavatsky, nós vemos assim: durante muitos séculos, os homens sábios da quinta raça, pertencentes ao grupo sobrevivente que escapou do último cataclisma e das convulsões dos continentes, Atlântida, ela está falando, né? Passaram a vida aprendendo e não ensinando. Aqueles remanescentes de Atlântida, ela fala, passaram a vida aprendendo e não ensinando.
Como faziam? O HPP pergunta, como faziam? Examinando, submetendo as provas e verificando em cada um dos departamentos da natureza as tradições antigas por meio das visões independentes dos grandes adeptos, isto é, dos homens que desenvolveram e aperfeiçoaram no mais alto grau possível seus organismos físico, mental, psíquico e espiritual. Então, a KBB afirma: o que um adepto via só era aceito depois de confrontado e comprovado com as visões de outros adeptos, obtidas em condições tais que lhes conferisse uma evidência independente por séculos de experiências. Então, a gente vê, olha que interessante esse conhecimento que ela nos traz, né? O que um adepto via era só aceito depois de confrontado e confrontado com as visões de outros adeptos. É evidente, né? Sempre naquela base, tudo que sei é que nada sei. Não é verdade? Se aparecer na frente um determinado cidadão, se um cidadão aparecer na minha frente e chegar para mim e falar, Valdo, eu sou um adepto, eu posso te explicar todos os segredos do universo. Pode perguntar que eu te respondo. Sabe o que eu faço? Eu caio fora, vou embora. Eu nunca mais quero falar com esse cidadão. Por quê? Porque eu vou perder tempo. Ele não sabe nada. Não sabe nada. Porque o sujeito vem para mim e dizer que sabe tudo e que vai me ensinar, ele não sabe nada. Porque tudo que nada sei. Sócrates. Então, HPB dá essa informação importante. Mesmo entre os adeptos, existe uma interação entre os adeptos no seu conhecimento, né? Para a confirmação desses conhecimentos através das suas conquistas, as suas conquistas interiores. É muito interessante esse fato, né? Por quê? A evolução é conjunta. É isso? A iluminação é individual, mas ela tem um componente conjunto, né? Todos nós temos que evoluir em conjunto, trocando experiências, trocando informações, raciocinando, não raciocinando, trocando intuições, é isso, a respeito de muitos assuntos, porque isso é muito importante. Evidentemente, veja bem, eu estou fazendo um caminho iniciático, né? Eu estou fazendo um caminho iniciático. Mas muitas coisas, um exemplo que eu estou dando, eu estou fazendo um caminho iniciático, mas muitas coisas eu deixei de conhecer. Mas um outro irmão chegou a um conhecimento que eu não consegui atingir. Então, se nós conversarmos, ele pode me passar, dar informações a respeito desse conhecimento, onde existe uma lacuna dentro de mim. Não é verdade? Então, isso aí, olha, isso aí não é uma imaginação. O nosso mestre diz: ninguém faz a sua iluminação sozinho. Sozinho, sim, autoconhecimento, mas independentemente, não há essa possibilidade. O nosso mestre diz, e todos os grandes iniciados dizem, que para que um ser faça o seu caminho da iluminação, e o seu adeptado, é necessário ele integrar-se numa corrente evolutiva. Olha isso aí, é necessário que a consciência participe de uma corrente evolutiva. O que é essa corrente evolutiva? Uma escola iniciática. Uma escola iniciática. Porque aí a exatidão dos conhecimentos vai estar ali. Através do quê? Das experiências. Isso. As pessoas que estão no caminho do adeptado vão trocar experiências entre si. Isso. Coisas que eu nunca percebi, outros irmãos perceberam e passam para mim, nós vamos trocando ideias. Isso é um processo de enriquecimento enorme. É por isso que os grandes mestres, e o nosso mestre é pleno nessa afirmação. É impossível alguém fazer o seu processo iniciático sozinho, chegando e dizer assim, eu vou na biblioteca, ou vou pegar o Google tem tudo lá, vou consultar o Google, vou na informática, no computador, e eu vou atingir essa consciência. Mentira, não vai nunca. Não vai nunca conseguir. É necessário para que, isso é básico, justamente no caminho para a iniciação. É necessário que alguém que tenha a intenção de atingir o seu processo iniciático, ele tem que necessariamente integrar-se dentro de uma corrente espiritualista. Isso, uma corrente da tradição. Ele precisa se enquadrar dentro da tradição. Isso.
Porque ele se integrando dentro da corrente da tradição, ele vai ter fontes seguras de entendimento. Fontes seguras de entendimento. Na verdade, na eubiose é assim, são fontes seguras que a gente tem. Nosso mestre indica, ele sempre indicou fontes de referência, né? Ele nunca disse assim, não, leia só a eubiose. Não é só o que está publicando a eubiose. Não, tem que ler de tudo e comparar. Mas é necessário que a pessoa faça parte de uma escola iniciática e esteja numa corrente de tradição da ciência iniciática das idades. Isso só traz o quê? Benefício para o indivíduo. Então, novamente, o indivíduo não vai poder fazer o seu progresso sozinho, isolado do mundo. Não, isso não é possível. Ele tem que fazer uma interação, tem que interagir com seus irmãos, de maneira construtiva. Não só recebendo informações, mas passando informações também para os seus irmãos. Muitas coisas que eu percebi, outro irmão não percebeu, então eu passo para ele. Então, essa é a vantagem da pessoa estar numa escola iniciática. O processo se acelera. É um aceleramento muito grande desse processo. Então, o que a HPB fala é muito importante. Veja a sabedoria que os mestres trouxeram através de Helena Blavatsky, e isso aí é confirmado pelo nosso mestre, professor Henrique José de Souza. O nosso irmão Carlos Nascimento, eu passo a palavra para ele, para fazer as considerações, se tiver perguntas, se quiser fazer considerações. Tem algumas perguntas, sim, professor. E a gente poderia dizer que, graças à HPB, a gente houve um avanço, professor, no conhecimento da física quântica? Eu vou dizer o seguinte, eu já li muitos livros, vários livros sobre física, né? E não é incomum a gente ler um livro de física e talvez lá no final do livro tenha um capítulo que fala sobre a ciência iniciática, sobre o conhecimento dos Brahmanes, etc., da filosofia oriental, etc. Eu já vi casos assim. Então, é claro que eu entendo que sim. Eu entendo que esse conhecimento de Blavatsky indubitavelmente, deve ter semeado, jogado sementes na cabeça de muitas pessoas. Né? Eu acredito que sim. Né? Tanto que eu já citei o Carl Gustav Jung, né? Eu devo dizer que, conversando com psicólogos junguianos, eles me dizem que não sei a situação atual, né? Mas foi um fato que um psicólogo junguiano me falou, né? Que, de maneira geral, a psicologia acadêmica não aceita muitas ideias de Jung por causa dessa questão. Porque Jung ele fala de astrologia, fala de tarô, fala daquele conhecimento da Índia, etc. Então, isso aí não bate bem. Não é com os psicólogos, não bate bem com a ciência oficial. A ciência oficial renega a astrologia, renega tarô, isso não existe. Para a ciência oficial não existe isso. Mas Jung fala, porque ele chegou à conclusão. Um dos livros que eu li, ele revela isso. Depois eu posso até passar para os irmãos a referência. O Jung escreveu o seguinte: eu estudei a astrologia em profundidade e cheguei à conclusão de que ela funciona. Funciona. É assim que as coisas ocorrem. Né? E não só a astrologia, como o tarô e assim por diante. Né? É claro que o Jung, a não ser era um adepto virtual, como chamam de adepto virtual, ele deu um passo, ele já veio com essa consciência dele, né, para fazer esse trabalho importante. Né? Mas é claro que ele auriu, ele teve informações importantes, né, no seu trabalho. Teve se não me engano, Richard Wilhelm, né, que foi um colaborador de Jung, né, que era um estudioso da ciência iniciática do Oriente, trouxe importantes informações para ele incorporou aquilo, estudou, e se aprofundou e ligou esse conhecimento com a sua psicologia analítica, né? E a tal ponto de fazer uma relação daqueles conhecimentos lá da Índia com
os processos dos seus estudos sobre as mentes, inclusive psicóticas. Eu posso até contar um caso interessante que faz parte da biografia de Jung, né? Ele era um psiquiatra, ele cuidava de débeis mentais, era um psiquiatra de neurose, de patologias mentais. E uma vez ele estava lá na Suíça, ele estava andando, visitando os pacientes no corredor, ele não tinha se aprofundado nesses estudos. Aí encontrou lá um grupo de pacientes psicóticos, com distúrbios mentais, e um dos pacientes, não é isso, chamou Jung na janela e apontou para o sol. E falou para Jung determinadas informações a respeito do sol. Eu não vou entrar em detalhe, porque no momento oportuno a gente fala isso. Ele apontou para o sol e deu importantes informações dele, que ele percebia através da sua consciência a respeito do sol. É claro que no momento Jung deve ter dito, bom, ele é um débil mental, ele é um desequilibrado, né? No início deve ter pensado assim. Mas depois, com o Richard Wilhelm, né, ele obteve uma informação muito importante, que aquilo que aquele ser que estava ali internado no hospital psiquiátrico, aquilo que aquele ser falou, estava contido em informações, em ensinamento dos Vedas, dos Upanishads, não sei aonde, e batia. Então Jung diz assim, puxa vida, esse ser, esse processo de fechamento dele, dentro de si mesmo, através dessa patologia, ele está enxergando coisas no seu inconsciente. Aí Jung entendeu o inconsciente coletivo, né? Ele deu um mergulho dentro do seu inconsciente. Aí que ele começou a perceber essa ligação do inconsciente com o consciente e fez todo esse trabalho maravilhoso. Mas ele passou por esse processo de maturação também. Então, o que eu respondo é isso. Eu, pessoalmente, acredito que muitos dos cientistas que hoje fazem parte do nosso cenário, fizeram parte, século XIX, XX, e agora beberam nas fontes de HPB. Eu digo, eu tenho informações de que Einstein lia esses livros. Einstein lia. Ó, professor, que interessante. Einstein, A Emília coloca isso que o senhor está falando. Eu já vi no History Channel que o livro de exatamente. cabeceira de Einstein era a Doutrina Secreta. Einstein lia também, né? Ele também lia, e outros livros ele lia, né? E Einstein dizia, isso faz parte. Veja, ele é hebreu, né? Da doutrina judaica. Ele, numa das suas afirmações, ele dizia que o budismo seria a nova religião do futuro. Ele falava assim que o budismo tinha as bases para o entendimento não sei se psicológico e doutrinário do futuro. Isso ele afirmava isso, né? Ele era judeu, né? Ele tinha aquele conhecimento tradicional do judaísmo, né? Então a nossa irmã Emília está aí. Eu vi no History Channel que o livro da cabeceira de Einstein era a Doutrina Secreta. Exatamente. Não só a Doutrina Secreta, e outros livros também. Agora me escapa o nome de um outro livro, que no próximo eu posso citar isso. Einstein também lia. Então. Tem uma sugestão de livro aí, O professor. doutor Goswami. O doutor Goswami também, né? Fantástico. É um professor de física, já aposentado de física, né? Lá dos Estados Unidos, né? Inclusive ele deu várias palestras aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil ele deu várias entrevistas, né? O Goswami, né? E era um físico que tinha uma... E tem outros agora de cabeça não me lembro, outros que escrevem livros, né? Que são físicos, psicólogos e têm essa visão extraordinária, né? Visão extraordinária ligado com a ciência iniciática. Por exemplo, Howard Gardner, que instituiu o estudo, o fundamento das inteligências múltiplas. Quantas inteligências Howard Gardner cita? 7 inteligências. Ele podia citar 10, 9, 12, 20, né? Eles são 7. E se nós pegarmos, olha, façam esse estudo. Se vocês pegarem as 7 inteligências de Howard Gardner, e compararem com os nossos chakras,
comparado com os nossos corpos, o nosso centenário, vocês vão ver uma perfeita correlação entre as inteligências múltiplas e a descrição de cada nível, de cada estado de consciência nosso dentro do nosso centenário. É por acaso? Não é por acaso, não é por acaso isso. São apenas exemplos que a gente diz que a ciência tem medido nessa forma. Mas só que tem um detalhe: o cientista não pode falar isso. Ele não pode falar isso. É isso? Einstein, olha, Einstein disse: mais importante do que o conhecimento é a imaginação. Todos sabem de que ele falou isso. Ele falou: Fritjof Capra, exatamente. Exatamente. Está aí, Júlio Teixeira. Fritjof Capra tem um livro dele, ele é um grande físico, microfísica, da microfísica. No final do livro, num dos livros dele, no final, ele faz um estudo sobre o brahmanismo, sobre uma série. Fritjof Capra, bem lembrado. Um grande físico. Mas Einstein falou assim: mais importante que o conhecimento é a imaginação. Mas, no meu ponto de vista, ele queria dizer o seguinte: mais importante do que o mental é o que? A intuição. Só que ele não falou isso porque não ia cair bem. Ele só não falou intuição porque não ia cair bem na ciência. Por quê? Por que não ia cair bem? Porque a intuição é rejeitada pela ciência. É rejeitada. Se um cientista chegar numa plateia de cientistas e vai fazer uma palestra ou vai fazer uma defesa de tese, se ele disser assim: intuitivamente eu cheguei à seguinte conclusão, está fora da universidade. Está fora da universidade, ele perde todo, nota zero. A defesa de tese dele ganha nota zero, porque intuição é palavrão, não pode ser falado. Ainda, mas futuramente a intuição vai ter o seu papel decisivo no desenvolvimento da ciência. Isso inevitavelmente, isso é irreversível. Gostei bem dessas informações que nossos irmãos nos deram aí, viu? A respeito do Jung, do Fritjof Capra e assim por diante. Muito bom, excelente. Ô, professor, tem uma pergunta aqui do Guilherme. Sim. Ele queria a opinião do senhor sobre o seguinte: a pandemia está prejudicando a escola, teatro e o templo? Olha, eu quero dizer o seguinte: a pandemia está aí. Eu faço uma pergunta. Então, essa é uma pergunta que eu fiz para mim. O Guilherme fez. É uma pergunta que eu fiz para mim mesmo. E ele está fazendo isso para todos nós. Não é verdade? A pandemia está prejudicando alguma coisa? Escola, teatro, templo? Agora, eu fiz a seguinte pergunta para mim mesmo: a pandemia está aí por acaso? Eu pergunto para mim mesmo: a pandemia está aí por acaso? O professor diz: nada acontece por acaso. Jesus falava: não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Eu não sei explicar por quê. Se eu tentar explicar, eu vou estar mentindo. Se eu tentar explicar para vocês exatamente o que está acontecendo, eu vou estar mentindo. Mas uma coisa eu sei: os mestres sabem. Os mestres sabem exatamente. Aqueles que têm uma consciência de adepto, são adeptos, eu não sou adepto, mas aqueles que têm conhecimento de adepto, de uma iniciação superior, do além a caixa, eles sabem exatamente o que está acontecendo. É isso? Por quê? Se a pandemia não fosse permitida por Deus, não estaria acontecendo, porque nada acontece sem que Deus permita. Então, no fundo, tem algo por trás disso. Agora, o nosso irmão Graziani pergunta: a pandemia está prejudicando a escola Teatro Templo? Está prejudicando? Eu digo o seguinte: ela está alterando, ela está dando novas estruturações para esse processo, novas estruturações. Nós estamos fazendo agora as nossas reuniões, né, remotas, não é isso? As pessoas dizem: é muito ruim a gente fazer reunião remota porque a gente fica um distante do outro, mas tem uma vantagem, não é isso? A comunicação remota aumenta o campo de abrangência do conhecimento, né? Olha, nós temos aqui, sábado nós temos gente na Austrália ouvindo, na França, na Europa, né? Em Portugal, frequentemente, né? No mundo inteiro, né? Então, hoje, através de uma live, a gente fala para o mundo inteiro.
para o mundo inteiro, né? Dentro do português. Né? Mas se falar inglês, se alguém fizer uma live em inglês, vai falar para o mundo de língua inglesa. Se vai falar em alemão, vai falar para a língua alemã. Então, em todas as línguas, é um processo extraordinário. Isso não é por acaso que acontece. Então, existe um benefício profundo. A pandemia está nos trazendo um benefício profundo também de transformação da humanidade. Eu digo assim, ela vai durar para sempre? Claro que não. Nenhuma pandemia dura para sempre. Né? Isso cientificamente. A gripe espanhola dura quanto tempo? 3 anos e 11 meses. 3 anos e 11 meses. Não tinha vacina, não tinha antibiótico. 1918. Naquele tempo não tinha vacina, não tinha antibiótico, não tinha nada. Assim, a ciência não tinha nenhum recurso, nem esses aparelhos que a gente tem para fazer diagnóstico, nada, nada, nada. Era tudo feito clinicamente, né? O aspecto clínico, assim, direto, de paciente com o médico. Né? Hoje, não. É claro que eu acredito que a pandemia, agora, com o tempo, rapidamente, as vacinas vão evoluindo, os tratamentos, etc., e isso vai terminar. O vírus não vai sumir, o vírus não vai sumir. O vírus vai ficar por aí, mas ele vai ficar retido no seu nicho. Como a cólera também, né? A bactéria que produziu a cólera já desapareceu? Não, ela está aí. Ela está aí, existe aí, né? Matou milhões de pessoas, né? Na Idade Média, milhões de pessoas. Desapareceu? Não. Mas hoje nós temos o controle epidemiológico dessa doença, né? Que era a cólera? Transmitido por rato, né? A gente sabe disso, né? O que transmitia a cólera? A pulga do rato. A pulga do rato, que picava o rato, depois picava o ser humano e quer dizer, insalubridade, né? Na Idade Média, as pessoas viviam uma situação muito precária de higiene, etc. Tinha muito rato circulando entre as pessoas. Né? Então, é claro que hoje já não tem essa possibilidade. Né? A cólera já não tem essa possibilidade. E a pandemia também é dessa maneira. Então, eu diria o seguinte: a pandemia tem um lado negativo, mas tem um lado positivo também. E ela foi permitida por Deus. E vai terminar. Ela vai acabar. O vírus não vai desaparecer, mas vai ser controlado pela ciência. A pandemia seria o Plantum infectum onde cresce a flor da vida perfumada. O lótus, uma hipótese. Não, eu digo o seguinte, olha, por mais incrível que pareça, olha, o que o vírus é? Ele não comete mal nenhum. O vírus não está cometendo mal nenhum. O vírus está fazendo o seu processo evolutivo. Ele está evoluindo também. Esse vírus faz parte da evolução cósmica. É o vírus, ele está se transmitindo, faz parte da evolução cósmica. Só que ele infecta o ser humano. Ele infectava um animal. Né? Num determinado momento, ele passou do animal para o ser humano. Sempre ocorre isso. A ciência tem esse conhecimento. Né? Determinados vírus ou bactérias, por vezes, passam do reino animal para o reino humano e acabam infectando o ser humano. Né? Então, isso a gente vê com a carne de porco. Né? Não só vermes, não só bactérias e vírus, mas como vermes também. Né? Vermes também. Né? Então, existe... Agora, a ciência vai ter um controle disso tudo. Né? Mas agora, é claro que nós temos que admitir o seguinte: isso eu não estou inventando, hein? Eu não estou inventando, não estou jogando ideias. Ideias básicas do nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Estamos vivendo o fim de ciclo. Fim de ciclo. E o nosso mestre diz: gasto e apodrecido. E ele fala: reconstruir ao brado que nos compete. Talvez essa pandemia faça parte desse processo de reconstrução da humanidade. Eu não estou dizendo, afirmando, eu estou tirando uma conclusão. Com certeza, esse processo pandêmico faz parte do processo da reconstrução que a humanidade deve fazer rumo ao seu horizonte de uma nova civilização. E a humanidade está aprendendo nisso. A gente vê nos noticiários, as pessoas estão aprendendo a caminhar pela fraternidade, né? Existem muitos movimentos angariando comida para matar a fome de pessoas que estão passando fome porque perderam emprego, não têm condições de se alimentar, crianças, etc. Não no Brasil, não, no mundo inteiro isso. É isso. E nós estamos tendo uma noção de fraternidade. Isso tudo vai mexendo no íntimo da pessoa. Né? Não é por acaso, tem o lado positivo da coisa. Né? Então,
Deus sabe o que faz. Nada acontece por acaso. E nós temos que continuar trabalhando no nosso processo de autoaperfeiçoamento e seguindo celeremente o nosso processo de iniciação, e as coisas se resolverão no seu devido tempo. As coisas se resolverão nos seus devidos tempos. Sempre dizendo o seguinte, Siddhartha Gautama, para encerrar esse comentário, Siddhartha Gautama, base, a raiz do sofrimento humano é a sua ignorância. A raiz do sofrimento humano é a ignorância. Base, isso é base no budismo. Acabou a ignorância, acaba o sofrimento. Acabou a ignorância, vindo a sabedoria, o sofrimento deixa de existir. Isso deve ser básico no nosso pensamento. Então, nós temos que lutar, fazer essa transformação interna e fazer a reconstrução do planeta, que tudo isso a gente vai resolvendo com o tempo. Isso, professor. Parabéns, professor. Foi muito bom a live de hoje. Chegou agora o momento de eu passar um recado para o pessoal. A nossa roda de conversa, terça-feira agora, dia 20 de julho de 2021, no mesmo horário, às 20h40. A nossa roda de conversa terá como tema Austrália, cultura, vivência e símbolos, tá? Com o nosso querido irmão Cláudio Tavares. Ele mora em Sydney, na Austrália, né? Ele é empreendedor cultural, artístico e desportivo, desportivo em Sydney, Austrália. Então, ele vai falar sobre Sydney, capital de uma nova Galhas do Sul, né? E posto ligado a técnica amarela, né? Mecânica, engenharia, ligada a Maria da Fé, Nazaré das Farinhas, lá na Bahia, e Vila Rica, em Mato Grosso. Quais os tesouros culturais que seu país abriga, quais os símbolos, né, da Austrália, e como integrar e inovar, interagir com tudo isso, negócios e tudo mais. Vai ser uma roda de conversa muito interessante. O mediador será o nosso querido Eduardo Nunes. Então, conto mais uma vez com a participação de vocês, tá? Terça-feira, dia 20 de julho, no mesmo horário, às 20h40. Eu queria agradecer a participação de todos, os comentários de todos, porque isso realmente é muito enriquecedor. Um bom final de semana para vocês, um bom domingo e até a próxima. Aliás, passo a palavra para o professor Walter. Eu só queria dizer o seguinte, com relação ao nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, né? O nosso irmão falou de muito enriquecedor todo esse conhecimento, né? Então, eu devo dizer assim, nós devemos enriquecer. Enriquecer. Devemos enriquecer. Devemos captar esse conhecimento do nosso mestre para enriquecer, para sermos como ele, né? Como ele. Né? Então, por final. E não percam terça-feira, são encontros maravilhosos, e eu fiquei muito feliz com a reunião de hoje, muito grato, foi uma honra para mim, e como eu sempre digo, luz, paz e amor para todos, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Até.